Vamos falar agora sobre o avanço na modernização da iluminação pública aqui em Blumenau, na área central da cidade, com o diretor de iluminação pública do município, Daniel Ostin, que está aqui com a gente. Oi, Daniel, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, a você, a todos os ouvintes aí, um bom dia aí, e estamos aí para esclarecer um pouco mais sobre a iluminação aí pública, o que a gente vem fazendo na cidade e principalmente aí no centro da cidade. Em que fase está esse processo de instalação da nova iluminação pública, né, aqui no centro de Blumenau? Jorge, a Praça da Fonte, ela já está concluída, né? Então chamou muita atenção ali o retorno do chafariz. Isso aí. Então chamou a atenção e deu uma repercussão muito boa. Então a iluminação da praça foi nossa, a prefeitura que fez, e o chafariz foi em parceria com o Superar. Então eles que fizeram ali, que acho que agora entregaram nos últimos dias ali em funcionamento. Então ali está concluído também a Rua Amazonas, do lado do Superar, em frente à Igreja Luterana, na parte superior ali, que não tinha iluminação também. A gente fez uma ampliação do sistema de iluminação ali, com LED também. A Rua das Palmeiras, a iluminação cênica da Rua das Palmeiras, ela está pronta, ela falta alguns ajustes, a gente já fez um teste com ela, mas a gente só falta alguns ajustes para ligar ela definitivamente. A Rua 15, toda a iluminação dela, as luminárias e os postes estão concluída a instalação, né? Então agora a Celeste tem ligado as medições, na próxima semana a gente faz os testes e daqui uns 10 dias, a partir de hoje, deve estar já ligada toda a iluminação nova da 15. Como é que vai ficar essa nova iluminação da Rua 15 de Novembro? Porque a gente já falamos muito aqui, muitas pessoas questionam, né, algumas áreas da Rua 15 que à noite são muito escuras, né, que geram uma certa insegurança para os pedestres principalmente que passam por ali. Jorge, a gente tem ao longo da Rua 15, muitas árvores. Então, os nossos postes altos, ele acaba batendo na copa da árvore e não transmitindo a luminosidade para a via e para a calçada. Então, hoje, todos os nossos postes, ele tem uma altura que fica por baixo da árvore. Então a gente vai ter uma diferença muito grande lá no alto da 15, aqui perto na Ângelo Dias mesmo, né, na antiga farmácia catarinense também tem árvore, então vai dar uma diferença muito significativa. Na frente do antigo shopping Beira Rio ali também tem árvore que atrapalha a iluminação, então a gente deve ter uma iluminação muito melhor do que a gente já tinha aqui Vai ser uma rua mais clara. Mais clara, e mais com uma sensação de mais segurança. Exatamente. Né? E que é importante. Bom, da 15, como já está tudo praticamente montado, faltam aí esses testes e tal, já chegamos na Beira Rio também, né, com esse serviço. Isso. Hoje a gente começa na 15, à noite, a instalação dos pórticos, né? Ela não deve concluir até a ligação da 15 da iluminação da 15 como um todo, mas a gente já vai ligar toda a iluminação antes dos pórticos estarem todos instalados, né? Hoje a gente tem feito as transversais, que também era um problema de iluminação, 15 Beira Rio, estão sendo instalados também. A gente fez aqui no centro também a Kurt Ehring e a Floriano Peixoto, né? Lá da 7 até na Beira Rio. E aí a gente iniciou há 2 semanas a Beira Rio. A Beira Rio, então, hoje ela está na fase da abertura das cavas para a instalação dos postes e na semana que vem a gente já começa a levantar os novos postes da Beira Rio. O que vai mudar ali na Beira Rio? A gente vai ter mais refletores, né? A gente também tem um problema de iluminação por causa das árvores ali. Então, nos postes altos também vai ter uma luminária especialmente voltada para a calçada. Então a gente vai ter uma iluminação bastante significativa também, né? Os postes estarão mais alinhados com a via, né? O entrepostes diminui para 30 metros, hoje era 40 metros, ele estava um pouco afastado. E os refletores em cima, a gente teria, hoje tem 3, né? 2 voltados para a calçada e para o rio e um voltado para a estrada. Então, hoje, a partir de agora, com a modernização, serão 4 refletores e uma luminária por poste. Então, a gente vai ter 5 pontos de iluminação no poste, 2 voltados para a via, 2 voltados para a calçada e uma exclusiva calçada e rio e uma exclusiva para a calçada. Certo, gerando aí também, né, deixando a via mais clara e gerando também mais sensação
de segurança. Isso aí. Quando é que todo esse projeto deve ser concluído, né? E essa iluminação toda já em funcionamento? Nós devemos de concluir nos próximos 30 dias, está tudo funcionando e tudo certinho, e aí a população já pode estar andando no centro com mais segurança. Então, 30 dias está tudo entregue para a população. E o restante da cidade, hein, Daniel? Quais são os projetos aí que se tem para a melhoria da iluminação pública fora do centro da cidade? Jorge, a gente tem dado uma atenção também nas rotatórias, né? Então a gente está aqui, devemos logo fazer uma ampliação no sistema de iluminação na rotatória aqui da Rua das Missões, na Unimed. A gente fez já na nova rotatória da General Osório. Ali já tem uma iluminação diferenciada. Isso. A gente também vai fazer lá na rotatória da Ari Barroso com a Frederico Jensen, aquela rotatória grande, também é escuro ali. A gente vai fazer uma ampliação do sistema de iluminação ali e modernização na rotatória. Então vai dar mais segurança a quem transita ali, né? Devemos logo começar uma recuperação no sistema de iluminação da Via Expressa, né? A Via Expressa, a gente vai fazer a reposição de 50 postes que estão faltando na Via Expressa, né? E modernização para LED também. E devemos também alguns outros corredores de serviços importantes. Por exemplo, a Rua Bahia, a gente tem um projeto, elas são 4 pistas, tem iluminação só de um lado, então a gente vai fazer a modernização dela e a ampliação do outro lado também com iluminação. Então vai ficar uma via muito mais iluminada e segura para todo mundo que transita de carro e também com um pedestre. E fora alguns outros projetos que a gente vem trabalhando também, como Rua das Missões, que são 4 pistas, vai ter ampliação do sistema de iluminação e modernização durante o ano. A Rua 2 de Setembro também, né, no trecho ali que passa a Teca sentido centro, também tem 4 pistas, a iluminação é só de um lado. Nós vamos estar ampliando o sistema para os 2 lados e modernizando o sistema. Bom, aí estamos falando tudo de corredores de serviço, né? Mas essa modernização, essa mudança, LED, mais iluminação, pode chegar às ruas dos bairros também? Há um planejamento para isso? Há um planejamento, Jorge. A Prefeitura trabalha num projeto de concessão de uma parceria público-privada para modernização de 100% da cidade. Esse projeto está andando, então logo deve estar aí, quando iniciar as operações, né, desse projeto, a empresa vai ter um prazo aí de 2 anos para modernização de toda a cidade. Então a gente tem aí, um prazo de 2 anos, a gente vai ter toda a cidade aí em LED, modernizada e mais segura. Mas a partir do momento que se vença todo esse prazo aí, né, de licitação e contratação de uma empresa para esse serviço. Isso, né? Exatamente, né? Então, por isso que agora, diante do nosso planejamento, a gente tem dedicado muito mais aos corredores de serviço, né, que é o maior número de circulação de pessoas e tráfego de veículos, né? Como é que fica a situação, por exemplo, Daniel, nas questões onde existem trevos mal iluminados ou acessos mal iluminados, mas que são em que chega uma via pública municipal que passa por uma rodovia ou federal ou estadual? Como é que o governo trata isso? A gente está tendo tem um acesso aí, Topavazinha pela 470, é um deles. Caos ali, né? E aí até ali no trevo da Dudalina, onde é que já tem a duplicação, a gente está tendo muita reclamação, porque antes tinha uma iluminação, inclusive eles nos acessos e nas vias marginais, eles acabaram retirando a nossa iluminação, né? Então, como é que a gente tem tratado isso, Jorge? A gente tem deixado evoluir a obra, né? A informação que a gente tem é que nesse momento não tem nada de iluminação pública nesses pontos. Então o que a gente precisa? A gente precisa evoluir com a obra, a conclusão dela, e buscar uma discussão sobre a iluminação, né? O responsável pela obra e da via é o governo federal. Então a gente, daqui a pouco, tem que fazer uma parceria para a gente estar atendendo essa... Porque é a nossa população que passa por lá, né, Jorge? Exatamente. É a comunidade de Blumenau, é o povo de Blumenau que vem para o centro trabalhar, que volta para o bairro, né? Então eu vejo que a gente tem que fazer uma conversa, né, com os responsáveis aí no nível federal e construir uma solução o quanto antes, né, para isso. Não adianta a gente fazer nada agora, porque a obra está em evolução ainda, né? Às vezes asfalta um pedaço de rua para passar para o outro, e a gente sabe como é que é essa questão de duplicação, né? Então não adianta a gente estar tirando e colocando poste agora.
Então a gente espera concluir essa situação para buscar uma conversa aí para a gente diminuir os problemas de iluminação nesses locais. Além desses locais, né, que tem esse tipo de problema, tem algum outro ponto também que preocupa mais a iluminação pública em Blumenau? A gente tem feito nos maiores, onde a gente concentra mais pessoas. Então a gente tem trabalhado também bastante nas praças, com a modernização da praça. Então a gente concluiu agora há pouco tempo na Praça Cirilo Tais, lá da Velha Central. A gente concluiu a praça aqui da Rua Joinville também, com iluminação. Então a gente tem dedicado, onde tem maior concentração das pessoas, né, a iluminação. Porque é ali que as pessoas convivem, vivem em família, né? Então, nesse momento, a gente tem dedicado também exclusivamente, não exclusivamente, né, mas grande parte aí nas praças, né? A Praça do Estudante, por exemplo, a gente tem trabalhado num projeto para iluminar ela também, né? Tá dependendo ali de como vai ficar ela por causa da nova ponte. Tem, né? essa obra parada que também Isso, trava todos os projetos. Né? Mas a gente tem dedicado bastante atenção nesses pontos onde é que há circulação maior de pessoas. Daniel Ostins, diretor de iluminação pública aqui de Blumenau. Daniel, quem tem alguma reclamação sobre iluminação pública, algum pedido, como é que pode fazer? Como é que entra em contato com você? Como é que soluciona um problema, né? 0800 606 1535. Esse número também pode ser chamado pelo WhatsApp, né? Faz a sua solicitação de manutenção e a empresa contratada ela tem 48 horas para fazer a manutenção. Importante sempre guardar o protocolo, né, Jorge? Se tiver alguma reclamação, fazer contato com a CEURB e a gente vai verificar o que aconteceu. Mas no 0800 606 1535, boa parte das reclamações de iluminação de manutenção são resolvidos e são atendidos em tempo aí para a população. Então deixa eu repetir aqui, 0800 606 1535. Exatamente. Deixa anotado, né? Vai que daqui a pouco aparece aí uma lâmpada que acaba não acendendo ou algo assim para manutenção, né, na sua região aí com iluminação pública. Daniel Ostins também é presidente do Diretório Municipal do MDB e nós vivemos um momento diferenciado, que é um momento de negociações visando as eleições de outubro aqui em Blumenau. A tua passagem aqui, a gente tem que aproveitar também para falar sobre política, sobre transição aqui no governo municipal de Blumenau. E recentemente, né, teve um fato que envolveu o MDB, que chama-se Egídio Ferrari. Estava praticamente acertado com o MDB e foi anunciado pelo Partido Liberal, deve assinar a ficha com o PL na próxima semana e ser o candidato de Jorginho Melo para o governo de Santa Catarina, para o governo municipal aqui na cidade. Como é que o MDB em Blumenau analisa tudo isso? Jorge, essa questão do Egídio, a gente já teve a oportunidade de estar com o Egídio, indicando o Egídio quando assumiu a delegacia regional. Na sequência, a gente acabou até conversando sobre a vinda para ele do MDB para concorrer a deputado estadual pelo MDB. Ele fez uma opção de sucesso, né? Até pelo o trabalho que ele vem representando à frente da causa animal. E agora a gente tinha uma expectativa que viesse o Egídio assinar a ficha conosco e até uma candidatura dele a prefeito, né? Mas, assim, com relação a essa troca, eu sempre falava assim, ele me perguntava, tem que estar registrado no TRE. Depois de estar registrado no TRE, a gente confirma tudo, né? Mas a gente tem uma boa relação com o Egídio, ele é uma boa pessoa, representa muito bem a cidade de Blumenau. E a gente tem conversado, né, sobre futuro do governo municipal, sobre conjunturas, né? Isso não, a saída dele ou a não efetivação dele de filiação não ocasionou nada que pudesse atrapalhar qualquer conversa com ele sobre uma coligação ou futuro da cidade. Então o MDB conversa com o PL. Conversamos também com o PL. E pode estar junto nessa eleição em outubro na majoritária.
Jorge, a gente está num tempo que assim, de manhã é uma informação, à tarde é outra, né? Então hoje... Então nesse momento agora, Daniel. Hoje a gente tem se preocupado com a nossa nominata de vereadores, a gente tem prazo de filiação até dia 5 de abril, então até semana que vem, então todos os partidos têm se voltado a isso, né? Mas a gente tem conversa, tem conversa com o PSDB, com a Maria, tem conversa também com o Egídio, e a gente tem conversado internamente também sobre essas situações, né? Então eu diria que assim, é muito cedo para encaminhar uma decisão, né? Até porque depois dessa fase de filiação, a gente vai discutir as convenções municipais lá no início de julho, né? Então tem muita conversa e tem muita projeto para ser discutido para a cidade. Eu acho que esse é um momento que a gente possa discutir, né, o que é o mais importante, né? E a informação mais importante é saber se essa decisão do Egídio arranhou ou não o relacionamento com o MDB. Nenhum momento. Nenhum momento arranhou, deixou alguma coisa. Até porque a gente teve a oportunidade de conversar várias vezes depois também, então em nenhum momento teve algum resquício aí de algo negativo. Tá certo. Daniel, e como é que está a montagem dessa nominata, né? Dá para reforçar o time? Esse é o objetivo. Ou tá difícil? Né? Eu acho que é uma dificuldade com as novas regras eleitorais para todo o partido, né? Então as regras eleitorais lá em 2030, quando acho que as últimas barreiras, a tendência é que há uma diminuição de partidos, né? Então a gente imagina que essa eleição a gente tem em torno de 150 candidatos a vereadores. Na eleição passada a gente teve 369, numa eleição atípica, né? Muita abstenção, no meio de uma pandemia. Então, além das novas regras para essa eleição, a gente também tem uma eleição nova com as novas regras e depois de uma eleição que teve uma abstenção muito grande por causa da pandemia. Então, a gente também vai ser uma surpresa para nós a eleição. Mas, sim, estamos trabalhando para reforçar o time e acredito que até na metade da semana que vem, ou no final da semana que vem, que tem que estar filiados todos, a gente apresenta o nosso time de candidatos a vereadores. Qual é o objetivo do MDB? Hoje a gente acaba não tendo vereador na cidade, né, Jorge? Então, esse é o principal foco hoje? Esse é o principal foco, né? A montagem da nominata para isso, né? A gente sabe que com as novas regras, se eleger um vereador, fica mais fácil para disputar na sobra, né? Não acredito que um partido avance muito mais com as novas regras para um terceiro ou quarto vereador. Eu acho que isso dificulta com as novas regras, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Voltar à Câmara de Vereadores e, passado esse momento de montar a nossa nominata, discutir sim a majoritária, que o MDB tem condições de apresentar alguns nomes, né? E aí a gente possa conversar sobre isso. Sem Egídio Ferrari, o MDB ainda tem bons nomes para apresentar para a majoritária? A gente tem conversado com algumas pessoas, Jorge, para afiliarem-se e deixar à disposição o partido para concorrer, né? Então, a gente, nesse momento de construção da nominata, a gente também quer apresentar alguns nomes e filiar alguns nomes. Daqui a pouco ele é candidato a vereador, mas daqui a pouco pode estar numa majoritária. Mas isso tudo, semana que vem, a gente já dá publicidade a isso tudo. É um momento difícil, né? Momento difícil de negociações nos bastidores da política, mas que define o caminho das legendas para as eleições de outubro, acima de tudo. Daniel, então só para relembrar, né? Em 30 dias, a iluminação pública aqui no centro de Blumenau já deve estar modificada, modernizada, e quem caminhar aqui pelas ruas do centro da cidade vai ter uma sensação mais segura, com mais luminosidade nas calçadas. Isso mesmo, Jorge. Com certeza a sensação de segurança vai aumentar em muito, né? Até pela visibilidade, a luminosidade. Então a gente vai entregar aí à cidade uma rua e uma via muito mais iluminada, tanto na 15 de novembro como na Avenida Beira Rio. Isso já foi uma amostra, digamos assim, a Praça da Fonte, né? O que é mais importante também, né? Com a iluminação, a gente espanta quem não quer fazer o bem, né? Digamos assim, né? As pessoas que usam aí
ponto de ônibus, esquinas para ficar dormindo. Então, e a gente notou isso muito na Praça da Fonte, né? É um ponto de encontro de pessoas que não tinham muito interesse, digamos, em trabalhar, né? E ela, digamos que espantou tudo isso com a iluminação e valorizou o nosso patrimônio histórico, valorizou uma praça aí que agora as famílias podem frequentar tranquilamente. Isso é bom, né? Essa sensação de segurança é muito importante e traz de novo as pessoas à noite para o centro da cidade, né? Exatamente. E o importante, né, Jorge? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas estão fazendo o centro da cidade e só a iluminação. Mas a gente tinha uma situação precária na rua 15 de novembro. A gente fez a opção pela troca da luminária, porque a outra luminária a gente não encontrou condição de reformar elas, né? Era um sistema totalmente precário, sem reposição de peças. Hoje a gente vai ter um sistema modernizado, né? E assim, todo mundo vem, às vezes, tem alguém da família que vem trabalhar no centro, que vem estudar no centro, que passa pelo centro à noite. Então a questão que muito se fala que estão investindo mais no centro não é verdade, né? Até porque todos nós passamos pelo centro e usamos o centro da cidade, né? E queremos segurança, não só no nosso bairro, mas também no centro. Tá certo. Daniel, obrigado pela sua visita, né? Ótimo trabalho aí à frente da iluminação pública de Blumenau e na montagem também da estrutura do MDB para as eleições de outubro. Obrigado, Jorge, a todos os seus ouvintes da Rádio Itaberá também. E aí a gente fica à disposição aí, né? Para a gente conversar e obrigado pela oportunidade. Daniel Ostins, diretor de iluminação pública de Blumenau, conversou com a gente.